Olá, meu nome é Luciana Porto e está começando mais um vídeo aqui pro meu canal. Não vou mentir pra vocês que eu fui uma das pessoas que corri pro site desesperadamente, porque junto dessa notícia de você comprar a casa de €1, você ainda ganhava para você morar nessas cidades. E eu vim explicar para vocês aí, porque na realidade é uma informação verídica, mas não é uma informação recente. Essa informação ela já aconteceu, esse projeto ela já existia antes do coronavírus. E agora as pessoas estão usando aí para ganhar likes, para ganhar mídia, essa informação a respeito de que por conta do coronavírus as casas estão nesse valor, quando na verdade não é. Acho que umas 4 pessoas aí me perguntaram, mandaram um print inclusive, e isso me deixou assim meio confusa. Decidi olhar, inclusive um dos canais que eu sigo aqui falou sobre isso, que eu me inspiro bastante, então por isso que eu também decidi falar para vocês, para quem aqui me segue, porque de fato existe, mas existem algumas regras que são destinadas para as pessoas que compram essas casas a €1. Primeiro, por que essas casas estão vendidas a €1? Aqui na Itália, inclusive, eu tenho um vídeo meu, um dia que eu fui visitar a neve, que eu mostro uma dessas cidades. São cidades muito pequenas, cidades medievais, cidades antigas, muito antigas, que são muito pouco povoadas. 5, 6, 3, 4 mil habitantes. Então, como o número é muito reduzido e os jovens não têm emprego, não têm faculdade, não têm um ensino a nível de uma capital e de cidades maiores, os jovens acabam indo embora e acabam formando suas famílias, criando seus laços nessas outras cidades, e essas cidades acabam deixando de ser povoadas. E as pessoas mais antigas que continuam ali, que são pessoas que são mais velhas, pessoas que já estão aí na sua fase da aposentadoria, acabam permanecendo, mas acabam não gerando uma movimentação nem financeira, nem turística e nem muito menos comercial dentro dessas pequenas cidades. Então, por isso, os comunes, que são as prefeituras, lançaram essas propostas, lançaram essas campanhas para convidar as pessoas a comprar as casas por esse valor, para que elas voltem a morar e para que, com isso, as cidades voltem a serem, é claro, povoadas novamente, que o comércio volte novamente. Então não é mentira, é verdade. Eu não sei como está atualizado agora, porque eu não parei para olhar, mas na época existiam algumas regras e algumas condições a respeito dessas casas. Não pensem que vocês vão encontrar aquelas casas lindas que vocês veem nessas cidades medievais, que muitas blogueiras fazem foto e que vocês acabam vendo aí, né? Porque muitas delas vêm, e como o clima e a situação histórica de Roma traz muito isso, da Itália traz muito isso, então esses lugares são bem vistos por vocês. E justamente são casas naquele exemplo, né? Casas mais antigas. Porém, o estado dessas casas estão muito acabadas. Muitas vezes o valor para reformar é mais caro, ou até mesmo chega a ser igual ao valor de comprar uma casa nova em uma cidade que já é povoada e que já tem uma movimentação, porém em cidades pequenas. Então, o que vocês precisam entender é que a gente precisa analisar antes de fazer qualquer compra, e principalmente uma moradia dessa, porque existem várias outras regras que são impostas. Cada comune faz uma regra diferenciada, mas existe que você precisa morar no mínimo até 5 anos, que se você declarar lá que você vai abrir um comércio, que você tem outras prioridades, outras gratificações, então você precisa garantir que aquilo seja aberto, e que inclusive uma das exigências principais é que você mostre o projeto de reestruturação da casa, o projeto de reforma em até 1 ano. Por quê? Um dos outros objetivos também é reformar essa cidade, é reformular. Então precisa garantir que, junto com a compra de €1, você também precisa garantir que você vai fazer essa reforma em até 1 ano. Em algumas situações, eles inclusive te apoiam financeiramente e você restitui o valor empregado de 5 a 6 mil euros depois da obra finalizada. Mas você precisa garantir escrito em documento que você vai fazer essa reforma. Então, não existe, não tem nada a ver com o coronavírus esse projeto. É um projeto que já é antigo, é um projeto que já tem andamento e que as pessoas estão apenas usando aí para trazer informações e trazer mídia aí na internet. Porém,
Eu, nas minhas pesquisas, fiquei super, hiper, mega feliz, né? Que eu imaginei que ia fazer isso. Mas existem todas essas regras. E você precisa, inclusive, para uma pessoa que já consegue fazer isso, né? Que tem toda a sua documentação italiana, precisa entender que você vai viver naquela cidade. Então, vivendo naquela cidade, você precisa entender que terão custos e garantir aquilo que foi passado no contrato para você. Então, além de tudo isso, você precisa saber que você vai ter que se manter e como você vai se manter. Porque muitas dessas cidades, gente, elas são muito afastadas de fato, inclusive não deixando a possibilidade de você trabalhar. Porque aqui as cidades são muito vizinhas. Porém, essas que as casas estão a €1 não é nessa situação. São cidades bem afastadas, são cidades no interior. Então, será que vale a pena, de fato, você comprar essa casa? Então eu decidi gravar esse vídeo para esclarecer aí para vocês essa informação. Sim, existe. Existem algumas cidades que ainda continua com esse projeto e que abrem as inscrições constantemente. Nesse período não abriu, né, por conta devido a tudo isso, mas possivelmente abra, porque infelizmente muitas cidades como essa perderam aí os seus idosos, um número muito alto, então diminuiu ainda mais a população dessas cidades, então possivelmente voltem a abrir essas inscrições, mas não pensem que vocês vão encontrar uma casa na melhor das estruturas, na melhor da situação, não, porque inclusive as pessoas que doam essa casa, né, as pessoas que são privadas, porque as casas são privadas, que doam para o comune para fazer a venda dessas casas, elas inclusive querem as casas reestruturadas. E quem sabe, por saber que vai ser reestruturado, por saber que a pessoa não vai conseguir se adaptar ali, vai ter uma venda novamente e a cidade movimenta financeiramente com isso. Mas não são as casas dos sonhos, você precisa sim fazer um investimento de reforma. É verídico, existe, mas esse vídeo foi para passar para vocês que não acreditem em tudo que vocês veem na internet e principalmente nesse período de quarentena. Muito obrigada e até o próximo vídeo.